Olá, pessoal. Eu sou a professora Marília Rulli Stefanini, da disciplina de Direito de Família e Sucessão. E na nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre o relatório da ação de extensão do inventário extrajudicial. A princípio, nós temos que ter em mente que neste momento do curso, nós vamos redigir o nosso relatório para avaliação da ação de extensão. Então, o nosso vídeo de hoje, a nossa aula de hoje, ela é destinada a passar para você algumas orientações sobre como preencher este relatório. Lembrando que este relatório não é você quem vai confeccionar o modelo e os campos. É um relatório que já está disponível no seu ambiente virtual. Você vai fazer uma cópia dele e neste relatório você vai apenas preencher os campos que já estão pré-estabelecidos, não esquecendo de preencher nenhum campo e não criando nenhum campo novo. O primeiro passo, então, para preenchimento deste relatório é preencher os seus dados pessoais. Então, no nosso relatório já disponibilizado, pré-estabelecido, existem alguns dados que devem ser preenchidos. O primeiro deles é o seu nome completo. Então, vai ter nome completo, na frente você coloca o seu nome completo. Disciplina. A nossa disciplina é chamada de Direito de Família e Sucessão. Então, se não estiver já escrito no seu relatório o nome da nossa disciplina, você completa com o nome de Direito de Família e Sucessão. Coloca o seu semestre letivo, coloca o nome do curso, o título da ação. Professora, a senhora sugeriu um título. Sim, o título da ação era Ação Extensionista, entre aspas, do Inventário Extrajudicial. Mas eu quis mudar o título. Quando eu planejei a ação, lá no módulo 3, eu escolhi um outro título. Então, aqui você vai manter o título que você colocou lá no planejamento e utilizou durante a execução. Você não pode trazer um título novo ou um novo título. Você deve buscar lá no módulo 3, no seu planejamento da ação extensionista, qual foi o título que você colocou. Aqui, no seu relatório da ação extensionista, você repete o título já mencionado anteriormente. Então, esses dados que nós acabamos de falar são os seus dados pessoais, que é o passo 1 no preenchimento do planejamento. O passo 2 no preenchimento do planejamento diz respeito à elaboração de um resumo e das palavras-chave. Preste bastante atenção. O que eu devo abordar neste resumo? O que eu tenho que ter como parâmetro, Marília, para escolher as palavras-chave? Aqui você vai partir da execução da ação. Então, o seu resumo lá no planejamento, possivelmente ele foi diferente do que você vai fazer aqui no relatório da sua ação de extensão. Porque enquanto lá no módulo 3 você apenas planejava a ação de extensão, aqui no módulo 4, no template do relatório da ação de extensão, você vai fazer um resumo a respeito da execução e não do planejamento da ação extensionista. E este resumo, ele tem itens obrigatórios. Então, no texto do resumo, você tem que colocar o que obrigatoriamente. Não significa que são só esses pontos, esses itens que eu vou mencionar aqui. Você pode trazer outros itens também, mas eu ressalto que estes que eu vou mencioná-los agora, eles são obrigatórios. No mínimo, estes itens. Mas pode ser que se o resumo tenha outros itens também. Quais são os itens mínimos a serem abordados no resumo do formulário de relatório final? Os itens mínimos. O tema. Qual foi o tema da ação que você planejou e executou? Então, coloca o tema. Você vai colocar o objetivo geral do que foi executado. Qual foi o objetivo geral do executado?
Qual foi a metodologia empregada na execução da ação? O que você utilizou metodologicamente? Qual foi o público-alvo atingido com a sua ação extensionista? E quais foram os resultados alcançados? Não são os resultados que você pretende alcançar. Por quê? Porque você já executou a ação de extensão. Então, o resumo aqui no relatório, ele é referente ao que já foi feito. Inclusive, os verbos do seu resumo, neste momento, devem ser verbos no passado, porque a ação extensionista ela já foi realizada, ela não será realizada. Então, todos esses itens, vou repeti-los: tema, objetivo geral, metodologia, público-alvo e resultados alcançados. Esses 5 itens, eles já foram utilizados no momento em que você executou a ação. E quando foi mesmo que você executou a ação? Na unidade 1 do módulo 4. Então, aqui, na unidade 2 do módulo 4, você vai relatar em um texto único, é um parágrafo só, não estou dizendo que seja uma frase só, é um texto só, um parágrafo só, em que você aborda todos esses elementos, no mínimo, esses 5 itens, em relação ao que foi feito na unidade anterior. Ao final do resumo, na linha subsequente, você vai botar palavras-chave, 2 pontos, e vai escolher 4 palavras. Não são palavras aleatórias, são 4 palavras que, quando nós lermos, o leitor se deparar com o seu texto, ele vai conseguir, por meio dessas 4 palavras, entender todo o seu trabalho. Então, por exemplo, você poderia colocar, são exemplos, inventário, inventário extrajudicial ou só extrajudicial e todos os outros itens que cada um de vocês selecionou especificamente para desenvolvimento da ação extensionista. Então, você seleciona 4 palavras separadas entre si por pontos finais e essas palavras, elas devem dizer respeito, remeter a toda a sua ação extensionista. Então, o passo 1 foi o preenchimento dos seus dados pessoais, o passo 2 é a elaboração do resumo e das palavras-chave. Vamos para o passo 3? O passo 3 do seu relatório é a elaboração da introdução. Lá no planejamento da ação de extensão, no módulo 3, você não precisou fazer a introdução, porque eu a fiz, então a introdução estava pronta. Aqui, no relatório da ação de extensão, ou seja, que é quando você vai descrever tudo que foi executado, você vai precisar fazer a introdução. Então, você vai elaborar um texto, e esse texto tem que abordar também alguns elementos que são indispensáveis. E eu trouxe para vocês, eu trago para você, aqui na nossa aula de hoje, quais são esses elementos obrigatórios na elaboração da introdução. Eu volto a dizer, assim como no resumo, a introdução ela pode trazer, inclusive ela deve trazer outros elementos, e não somente estes. Porém, estes que eu vou citar aqui, eles são de abordagem obrigatória. Então, no mínimo, a sua introdução tem que conter o quê? Primeiro, o escopo do planejamento da ação de extensão. O que é esse escopo? É o que você pretende ou pretendeu atingir com a ação. Qual foi o seu objetivo ao desempenhar a ação de extensão? O que você queria? Quando você planejou? O que era almejado lá no seu planejamento? Então, aqui na introdução, você vai remeter, você vai buscar, você vai informar o que você colocou lá no planejamento. Qual era o seu objetivo lá no momento em que você planejou a ação de extensão? Então, você vai descrever o que você pretendia lá
no planejamento, perfeito? Você vai descrever também na introdução o referencial teórico utilizado durante a execução da ação de extensão. Professora, o que é referencial teórico? É toda a base teórica que foi utilizado por você durante toda a ação extensionista. Por exemplo, as leis que você utilizou, as resoluções que foram estudadas, que foram aplicadas ao caso, as doutrinas, todo o material teórico que foi utilizado para planejamento e para execução da ação extensionista, você deve descrever aqui na nossa introdução. O terceiro item que não pode faltar na introdução é o público-alvo da ação extensionista. Quem é o público-alvo? E aí, cada ação extensionista tem um público, terá um público específico. Tudo vai depender do que você planejou e do que você executou. Então, não adianta eu trazer aqui para você, olha, o público-alvo é o público X, porque tudo isso vai depender do seu planejamento, do que foi pensado por você. O que você vai descrever na introdução? Qual é o público que você quis atingir com o desenvolvimento da ação extensionista? Então, você vai ter que lembrar, buscar qual era o seu objetivo, qual era o público que você pretendia atingir quando fez o planejamento. E agora, no relatório final da ação extensionista, se você confirma esse público-alvo ou se foi um outro público-alvo. Porque pode ser que na execução você acabou, no momento de executar essa ação extensionista, atingindo mais pessoas do que o planejado. Então, você vai trazer aqui para nós, neste relatório final, quais foram as pessoas, qual foi o público que a sua ação extensionista executada na unidade 1 do módulo 4 conseguiu atingir. E, por fim, você vai trazer o objetivo geral e os objetivos específicos da ação de extensão. O que você, de um modo geral, buscou? O que você, de um modo geral, objetivou com a execução, não é lá no planejamento, é com a execução da sua ação extensionista? E quais foram os objetivos específicos da execução da ação extensionista? Geralmente, esses objetivos específicos, eles partem de verbos. Então, abordar, elucidar, compreender são alguns exemplos que podem ser utilizados nos objetivos específicos da ação extensionista. Lembrando sempre que este relatório, esta introdução do relatório, ela é a respeito da execução da ação de extensão e não sobre o planejamento. O planejamento já foi lá no módulo 3. Aqui nós fizemos a execução na unidade 1 e agora nós vamos relatar toda a execução que foi feita na unidade 1. O próximo passo, que é o passo 4, você deverá descrever quais foram ou qual foi a metodologia empregada na execução da ação. Só para a gente recapitular toda a compreensão geral, lembremos que quando você planejou a ação de extensão, você disse que utilizaria algumas metodologias. Quando você executou a ação de extensão, você colocou em prática essas metodologias. E talvez você utilizou até mais metodologias do que você havia planejado anteriormente. Então, neste momento do relatório, que é o momento do preenchimento, da descrição das metodologias empregadas, o que você vai trazer no seu relatório? Todas as metodologias que foram efetivamente utilizadas durante a execução da ação extensionista. Professora, então eu posso trazer de uma forma geral, foi utilizada na ação extensionista as metodologias X, Y e Z. Assim vai estar certo o meu relatório? Não, vai estar errado. Para o seu relatório estar correto,
em relação ao campo das metodologias empregadas, você vai ter que se atentar que, quando você fez o planejamento da ação extensionista, você dividiu a metodologia em etapas. No mínimo, como foi dito anteriormente, a sua ação extensionista tinha que ter quantas etapas? No mínimo, 3. Poderia ter mais etapas? Poderia ter 4, 5, 10 etapas, mas no mínimo 3. Aqui, no passo 4, que é a descrição das metodologias, você vai trazer quais metodologias ou qual metodologia foi utilizada em cada etapa. Então, por exemplo, na etapa 1, que foi o agendamento para a entrevista, o agendamento para a gravação do vídeo, qual foi a metodologia utilizada? Na etapa 2, que era a etapa X da sua ação de extensão, qual foi a metodologia empregada? E aí você descreve a metodologia. Na etapa 3, mesma situação. E se foram mais etapas, você deve descrever as metodologias ou a metodologia utilizada em cada etapa. Não se esqueça disso, isso é muito importante, porque se não feito dessa forma, no momento da avaliação do seu relatório, o campo da metodologia não vai ter pontuação cheia. Então, novamente, eu volto a dizer, porque nunca é demais alertar vocês. Lembrem-se sempre, é importante descrever a metodologia de cada etapa. Já o passo 5, que vem no formulário logo após a descrição da metodologia, é a descrição das atividades desenvolvidas. Então, nesse campo, o que você vai acrescentar? O que você vai inserir no relatório? O que você fez? Como foi executada, como foi desenvolvida a sua ação de extensão? Se você tirou foto, se você fez outros registros, neste momento você pode colar essas fotos no formulário. Esses outros registros que foram feitos, você deve inseri-los no formulário também. Lembrando que, neste momento em que você vai descrever tudo o que foi desempenhado, tudo o que foi feito durante a execução da ação de extensão, você vai ter que retomar o que você fez com o referencial teórico. Então, não é só dizer, eu compareci ao cartório, entrevistei o fulano tal, no dia tal, no horário tal, aí você bota a foto com o fulano de tal. Não. Você vai ter que trazer essas informações, as atividades que foram feitas, quando foram feitas, como foram feitas, e vai ter que relacioná-las com o seu referencial teórico. Por exemplo, se você se dirigiu ao cartório, fez a entrevista, gravou o vídeo sobre o inventário extrajudicial, as perguntas que você fez foram perguntas, por exemplo, sobre quais são os requisitos, quantos inventários foram feitos, precisa de advogado, pode ser à parte. Você vai fazer o quê? Você vai retomar ao referencial teórico. Conforme a resolução tal do CNJ, foi feita a pergunta X, conforme o autor fulano de tal, na página tal, livro tal, ano tal, foi dito isso, foi dito aquilo. Então, além dessa relação com o referencial teórico, você vai ter que trazer mais informações. Marília, o que eu preciso trazer além do link entre as atividades desenvolvidas, o referencial teórico? Neste momento, que é o momento da descrição das atividades desenvolvidas, você vai trazer, descrever, elucidar as suas reflexões. Quais foram os pensamentos, as informações, as curiosidades que você sanou, que você agregou à sua formação com essa execução da ação extensionista. Então, registra neste campo, que é o campo das atividades desenvolvidas, todas as reflexões que você conseguiu retirar da execução da ação extensionista. Então, isso é muito importante. Retomando, no passo 5, você descreve as atividades que foram feitas, insere fotografias, todos os registros que você tem,
faz uma correlação entre as atividades desenvolvidas e o referencial teórico, e ao final, você ainda informa no seu relatório quais são as reflexões que você consegue realizar a partir do desenvolvimento da ação extensionista. Então, este é o nosso passo 5, e agora a gente caminha para o preenchimento do nosso relatório. No passo 6, ou seja, o próximo item do relatório, é onde você vai informar quais são os resultados obtidos. Por que eu dei uma entonação à minha voz? Porque lá no planejamento, que foi no módulo 3, você informava quais seriam os resultados esperados com o desenvolvimento da ação extensionista. Aqui, no nosso módulo 4, unidade 2, você não vai informar quais eram os seus resultados esperados. Você informará no texto, no relatório, nesse campo específico, quais foram os resultados obtidos. O que você conseguiu com o desenvolvimento da ação extensionista? Como que eu vou fazer isso, professora? Eu estou desesperado, eu estou desesperada. Calma, eu estou aqui para te ajudar. Você vai fazer da seguinte forma: você vai retomar quais são os objetivos da ação de extensão. Lembra que você colocou os objetivos específicos e o objetivo geral? Então, você vai buscar quais são esses objetivos e no seu texto você vai informar quais são esses objetivos e vai descrever a partir destes objetivos o que você conseguiu concretizar com a ação de extensão. Então, você objetivava compreender quais seriam os documentos necessários para a realização de um inventário extrajudicial. Atingiu-se o objetivo, e aí você vai descrever, né? Quando o funcionário tal relatou tal, que os documentos são X, Y e Z. Então, para descrever os resultados obtidos, você vai descrever os objetivos, que era o que você esperava, com o que você conseguiu atingir. O que foi objetivado por você com o que foi resultado pela sua ação extensionista. Perfeito. E aí está encerrado, prof, esse ponto 6, esse passo 6? Não. Depois de fazer essa ligação entre os objetivos da ação e os resultados alcançados e os resultados atingidos, você vai ter que fazer reflexões a respeito das aprendizagens que foram construídas com a ação extensionista. Eu acho que ficou confuso. Peraí que eu te ajudo. Depois, então, de fazer essa relação, essa correlação entre os objetivos e os resultados alcançados, você vai ponderar, você vai escrever, você vai discorrer a respeito do que você aprendeu para a sua formação pessoal e a sua futura atuação profissional. Como que essa ação extensionista, a partir dos seus objetivos e do que você conseguiu atingir, foi importante para a sua formação? Como que isso vai agregar conhecimento para a sua atuação profissional, presente ou futura? Então, é muito importante que neste passo 6, que é a descrição dos resultados obtidos, você descreva, primeiro, você retome aos objetivos da sua ação extensionista, você os relacione com os resultados alcançados e, ao final, você informe como essa ação extensionista contribuiu para o seu desenvolvimento profissional presente, aquilo que você faz. Professora, às vezes, para o que eu trabalho hoje não contribuiu muito, mas e para o futuro? Quando você for atuar juridicamente, como que essa ação extensionista foi importante? Como que ela te gerou conhecimento? Então, faça reflexões sobre isso e traga essa descrição no campo número 6, que é intitulado de resultados obtidos. Já o passo 7, que está no seu formulário também, você vai ter que descrever quais foram as referências utilizadas para a elaboração do relatório. Então, cuidado. Você não vai citar, mencionar, inserir as referências que você usou
lá no planejamento da ação extensionista, que você usou durante a execução da ação extensionista. Aqui no relatório, você vai trazer as referências que você utilizou para fazer o relatório. Quais foram as referências utilizadas para a confecção do relatório da atividade extensionista? Lembrando que essas referências elas devem estar de acordo com a ABNT, a ABNT número 6023 do ano de 2008. Já o passo 8 é a finalização de toda a atividade, que é o envio do relatório. Então, no nosso módulo 4, vai ter um campo descrito como atividade avaliativa, avaliação do módulo 4. Neste campo, você vai enviar este relatório. Lembrando, este relatório ele está no seu ambiente virtual, você fez uma cópia dele, preencheu todos os dados que nós mencionamos na nossa aula de hoje. Feito isso, você salva esse relatório em PDF e o envia no campo destinado à avaliação do módulo 4. Professora, eu envio só esse relatório? Se eu enviar este relatório, a minha avaliação do módulo 4, ela está completa, ela está finalizada? Não. Se você enviar só este relatório, a sua atividade não está completa. A sua avaliação não terá pontuação total. Por quê? Porque neste momento, que é o momento da avaliação do módulo 4, você precisará enviar alguns outros arquivos. Então, não basta o template com o relatório final. Você vai ter que enviar esse template, que é o relatório final. Você vai ter que enviar o vídeo. Lembra que você gravou um vídeo de até 5 minutos? Esse vídeo foi gravado lá na unidade 1 do módulo 4, que foi quando você realizou a execução da ação de extensão. Então, esse vídeo de até 5 minutos sobre o assunto do inventário extrajudicial, que foi um vídeo gravado com algum servidor do cartório, pois é. Então, aqui na avaliação do módulo 4, você envia o relatório, que tem um modelo no ambiente virtual, o vídeo, o questionário respondido. Aí eu volto para te lembrar um pouquinho que questionário é esse. Lá no planejamento, que foi o módulo 3, você elaborou pelo menos 3 perguntas que seriam respondidas pelo funcionário do cartório. Durante a execução da ação extensionista, você se dirigiu ao cartório no dia e horário pré-agendado e coletou as respostas do servidor a respeito das perguntas que você elaborou no planejamento. Você reservou este arquivo. Aqui você vai enviá-lo. Então, na avaliação do módulo 4, volto, só lembrando, amarrando o relatório final, o vídeo que foi gravado durante a execução da ação extensionista, o questionário em PDF que foi respondido durante a execução da ação extensionista e o termo de consentimento para uso de imagem de voz. Esse termo foi aquele termo que durante a execução da ação extensionista você coletou a assinatura do servidor do cartório que gravou o vídeo para você. Por que é importante esse termo com essa assinatura? Para que a gente não infrinja nenhuma regra de direitos autorais, de direito de imagem ou uso indevido da voz. Então, quando você gravou o vídeo, você coletou a assinatura desse servidor. Então, este termo de consentimento para uso de imagem de voz é a assinatura da pessoa que gravou o vídeo, pode ser uma assinatura física, então você pode ter impresso esse termo de consentimento e ela colocada a assinatura no próprio documento, ou pode ser uma assinatura digital. Você manda o termo para a pessoa por e-mail, pelo WhatsApp, ela assina digitalmente, por exemplo, por meio da plataforma gov.br e devolve para você assinado. Então, esse termo também precisa ser anexado no campo da avaliação do módulo 4. Para a gente fechar essa avaliação, eu preciso enviar o quê? De novo, para ninguém esquecer nada. O questionário
respondido em PDF. O relatório, que você vai fazer uma cópia do modelo que está no seu ambiente virtual. O vídeo é o termo de consentimento. Assim, você preenche todos os requisitos para realização da avaliação do nosso módulo 4. Lembrando sempre que todos esses elementos, em razão da ação extensionista, são elementos inerentes ao inventário extrajudicial, e para a gravação da nossa aula de hoje, foram utilizadas as referências, como referência, o Código Civil de 2002, a resolução número 35 de 2007 do CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, a Constituição Federal de 1998 e a doutrina do professor Flávio Tartucci, intitulada de Manual de Direito Civil, volume único. Eu espero ter contribuído com a formação de vocês. Eu desejo muito sucesso profissional na vida de cada um, que os caminhos se abram, que vocês sejam muito felizes e lembrem-se sempre de todos nós aqui da UFMS Digital. Um fraterno e cordial abraço, meus votos de estima e sucesso. Um beijo e até a próxima.